nós daremos início à parte de limite e continuidade de funções. Eu farei uma breve introdução mostrando para vocês a motivação do porquê se trabalhar com limite, entender o que é um limite de uma função, as propriedades inerentes à parte de limite, assim como a definição de continuidade, o que é uma função contínua, uma função não contínua, e assim por diante. Então, eu vou começar a dar a motivação de limite, começando pela uma função contínua. Então, eu vou definir aqui dois gráficos aqui de funções que mostram essa condição. Então, inicialmente aqui, eu tenho o gráfico de uma função qualquer. Essa função aqui no eixo horizontal, dado aqui por x, e na vertical, dado aqui por sendo um y. E eu tenho o gráfico que descreve uma função qualquer, dado aqui por essa linha aqui em azul. Então, eu tenho aqui um valor de x, e associado a esse x, eu tenho um valor para y, que a gente está acostumado a falar que é um f de x. Se eu pegar e percorrer um pouco mais essa linha aqui, eu posso falar aqui também que eu posso ter um outro valor, posso chamar isso daqui como sendo um x também, e associado a esse ponto x, eu terei também um valor aqui para o y, que eu também posso chamar aqui como sendo um f de x. Vamos imaginar, então, que no meio do caminho entre esse primeiro x aqui e o segundo x, então vamos chamar esse daqui de um x1, esse daqui x1, e esse daqui como sendo aí um x2, então um f de x2. Vamos imaginar que no meio do caminho existe aqui um ponto P qualquer. Esse ponto P qualquer também terá um valor atrelado no nosso eixo vertical. Então, eu terei aqui algo que está atrelado a esse P, que a gente vai chamar aqui de f de P. Então, o que eu posso analisar a partir disso daqui? Se eu estou aqui com o primeiro valor de x, eu terei um valor associado aqui em y. Se eu estou aqui com o segundo valor de x, eu terei um valor também associado aqui a x. Se eu começar a andar aqui do primeiro x até o ponto P, você consegue notar que esse x vai tendendo a chegar a um valor próximo de P pela esquerda. E conforme eu vou chegando perto desse valor de P, o meu valor aqui também vai chegando próximo ao valor desse meu f de P. Mesma coisa, se eu partir aqui de x2 e ir ao encontro do nosso ponto P, então aqui pela direita, vocês vão ver da mesma forma eu vou aproximar aqui da minha função aqui dado em y desse f de P. Então notem que conforme eu saio aqui pela esquerda ou pela direita, eu vou chegando a valores próximos desse meu f de P. Posso ter uma outra condição, então vamos pegar aqui e fazer a segunda condição. Essa segunda condição é dada por um gráfico um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, ali eu tinha uma função f qualquer, dado aqui, então, por f, e agora eu vou ter uma função g. Essa função g, ela vai ter a seguinte característica, ela vem até aqui, chegou aqui num determinado ponto, ela dá um salto e ela vai continuar aqui para cima. Então, você vai ter aqui um valor inicial, então você tem um valor para x, posso chamar esse ponto aqui como sendo um P qualquer, e atrelado a esse meu P, eu terei aqui uma função, dada agora aqui por G, de P. Intuitivamente, uma função contínua em um ponto P de seu domínio é uma função cujo gráfico não apresenta salto em P. Então, se você começar a fazer uma aproximação, você começa a fazer aqui a aproximação tanto pela esquerda quanto pela direita desse P, e não há um salto desses valores, quer dizer que eu tenho uma continuidade dessa minha função. Agora, quando eu vou fazendo a aproximação e há um salto de valor dessa função aqui qualquer, que a gente chamou aqui como sendo um G, vocês vão ver que essa função ela não é contínua, você tem uma descontinuidade aqui dessa minha função.
Então, o gráfico de f, ela não apresenta um salto em P. Então, eu falo que f, ela é contínua. Observe, então, que à medida que o x vai se aproximando do P, tanto pela esquerda ou pela direita, os valores f de x vão se aproximar de f de P. Então, f de x1 aqui vai chegando próximo de f de P, aqui subindo, e f de x2 descendo vai se aproximar aqui do valor de f de x. E quanto mais próximo esse nosso x estiver de P, mais próximo ele também vai estar de f de x, vai estar aí o f de x, f de P. O mesmo, então, não acontece aí com a função g em P. Se a gente analisar aqui, em P, o gráfico de G vai apresentar aqui um gráfico, vai apresentar um salto, então G não é contínuo em P. Mais para frente, eu vou tornar um pouco mais rigoroso aí o conceito de continuidade. Aqui eu estou fazendo uma introdução aqui de forma intuitiva, para vocês entenderem basicamente como que é o funcionamento. Então, na primeira situação, F é contínuo em P, já na segunda situação, G não é contínua em P. Então, eu vou considerar aqui um primeiro exemplo para ilustrar um pouco melhor essa primeira parte. Imaginem aqui que eu tenho uma função fg, sendo aqui que um f de x é dado aqui por um x, e eu tenho uma função g de x, que é uma composição aqui de duas funções, aonde eu tenho aqui que g de x vai ser igual a 1 para x menor ou igual a 1, e ela vai ser 2 se o x for maior do que 1. Se a gente plotar o gráfico dessas duas funções, nós vamos obter algo bem parecido com esses dois gráficos aqui. Então, eu falei para vocês que o f de x é x. É uma reta crescente, que é positiva, é uma equação do primeiro grau. Então, para qualquer valor de x, ela vai ter essa configuração aqui. Ela vai ter o gráfico da função f de x igual a x, é dado aqui por esse gráfico. Então, se você pegar um ponto P aqui qualquer, igual a gente vem fazendo ali, a gente consegue ver isso daqui de forma intuitiva, que essa função ela é contínua. Conforme a gente vai aproximando os valores de x, eu vou aproximando f de x para f de p. Vou plotar agora o gráfico da função g de x. G de x me fala aqui já uma seguinte condição. Ele vai ser um valor 1, se x for menor ou igual a 1. Agora, se x for maior do que 1, ele é igual a 2. Então, eu tenho aqui um valor 1, e aqui eu tenho um valor 2. Então, se o x for menor do que 1, essa minha função aí é igual a 1. Então, se a gente pegar e traçar aqui, ó, ela é constante no valor igual a 1. Agora, a partir do momento que o x é maior do que 1, então, a partir desse momento aqui, quer dizer que a minha função é 2. Então, ele dá um pequeno salto aqui, e a partir de agora ela vai ser igual a 2. Então, esse daqui é o nosso g de x. Então, se a gente perceber aqui que f é contínuo em todo P do seu domínio, já por sua vez, o g não é contínua em P igual a 1. Só que ela é contínua em todo P diferente de 1. Então, eu preciso sempre analisar, posso ter uma descontinuidade em uma parte da minha função, mas eu posso levar em consideração que se eu pegar aqui para valores diferentes de 1, essa minha função ela é contínua. Então, intuitivamente, dizer que o limite de f de x, quando o x tende a p, é igual a L. Então, significa que quando o x tende a p, o f de x vai tender aí ao L. Então, melhorando essa definição, eu vou dar uma refinada aqui, vou chamar aqui, vou refazer aqui os meus desenhos, os meus gráficos. Então, eu vou ter aqui um x, um y, e eu tenho aqui o gráfico da nossa função aqui, dado como sendo um f de x. Tenho valores, então, aqui para x. Então, quando eu tenho esse primeiro valor de x, eu vou ter aqui um f de x atrelado. Quando eu tiver com o segundo valor de x aqui, eu vou ter também um f de x atrelado a ele. E quando eu tenho aqui um p qualquer, eu também terei atrelado aí um f de p. Igual a gente definiu ali
anteriormente. Esse daqui vai ser o meu f de p. Isso nos diz que se o limite, quando x vai tendendo a p, tanto pela esquerda quanto pela direita, tanto faz, quer dizer que o f de x é igual a L. Então, se nós pegarmos aqui e refizermos esse gráfico aqui, considerando, então, que o f de x vai ser igual a L, então eu posso desenhar e reescrever esse gráfico da seguinte maneira. Então, tenho aqui minha função qualquer, tenho aqui o valor do meu x, é o mesmo gráfico, tá? Agora saiu um pouco diferente por causa do desenho, mas é o mesmo gráfico. Tenho aqui o x, imagine que é o mesmo gráfico. Tenho aqui um f de x atrelado a esse x, e eu vou ter aqui um f de x atrelado ao segundo x. Então, o que eu falei para vocês? Quando esse meu x vai tendendo a P, meu f de x se torna um L. Então, posso chamar esse cara aqui como sendo um L aqui qualquer. Então, quando o x tende a P, o f de x tende a f de P. Ou seja, eu posso reescrever esse gráfico da seguinte maneira. O limite de x tendendo a P, da nossa função f de x, é igual a f de p. Então, quando o x vai tendendo a p, o meu f de x é igual a f de p, ele vai tendendo ao f de p. Agora, para essa situação, quando o x tende a p, o f de x aqui vai tender a L. Então, eu posso escrever dessa maneira, que o limite de x tendendo a p, da nossa função f de x, é igual a L. Então, a ideia é que quando eu vou aproximando de certos valores, para um valor qualquer, quer dizer que a minha função também vai se aproximando. Então, quer dizer que quando o meu x vai tendendo aqui pelos limites, então o limite aqui do meu x vai tendendo para um certo valor, quer dizer que essa minha função vai ser igual a uma função dada para esse valor. E aí, se a gente levar em consideração aquela definição anterior, eu vou falar que quando o meu x tende ao p, quer dizer que esse f de x vai tender aqui a um L qualquer. Então, de uma forma intuitiva, pegar aqui um primeiro exemplo, o limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Então, nós vamos fazer essa análise. Quanto que é o valor do limite de x mais 1 quando esse nosso x está tendendo a 1? Então, vamos fazer aqui um gráfico para a gente entender como que é o funcionamento dessa nossa função. De forma intuitiva, então, para fazer o gráfico, a gente utiliza a nossa tabela, que a gente vem utilizando desde da parte de funções. Então, vou atribuir aqui um valor para x e um valor para o y, ou no caso aqui para x mais 1, que é a nossa função. Vamos fazer aproximações considerando aqui que o x está crescendo, que o x está decrescendo. Então, vou começar a falar aqui que eu tenho um x igual a 0,5, um x igual a 0,9, um x igual a 0,99 e um x igual a 0,999. Então, se o x for meio, esse x mais 1 vai ser 1,5. Se o x for 0,9, esse nosso x mais 1 vai ser 1,9. Se o x for 0,99, o x mais 1 vai ser 1,99. E se o x for 0,999, esse x mais 1 vai ser 1,999. Então, se a gente reparar muito bem aqui, esse x está se aproximando aqui de 1. E quando esse x se aproxima de 1, essa função dada aqui por x mais 1 se aproxima de 2. Então, fiz valores crescentes. Vamos fazer um caminho inverso agora. Vamos falar aqui que o nosso x está decrescendo. Então, vou colocar aqui um x e o nosso x mais 1. Então, vamos começar lá com o valor 2, 1,5, 1,1, 1,01. Se o x for 2, x mais 1 é igual a 3. Se o x for 1,5, x mais 1 vai ser 2,5. Se o x for 1,1, x mais 1 vai ser 2,1. E se o x for 1,01, x mais 1 vai ser 2,01. Olha que interessante. Conforme o x vai decaindo, isso aqui está tendendo para 1, e o x mais 1 está tendendo para 2. Então, se eu desenhar aqui, se eu esboçar o gráfico dessa função, vou falar aqui que eu tenho um x inicial, um 1, que ele está tendendo para 1, e um x aqui depois, começando um x maior, um outro valor para x. E aí eu terei aqui um f de x associado, qualquer. Terei o 2, né, que ele vai tendendo a 2. Eu terei aqui também um f de x associado com o primeiro x. Então, se nós ligarmos os pontos aqui e plotarmos
esse gráfico, se nós traçarmos esse gráfico, vai ser uma reta crescente. E aí eu mostro que, para essa situação, o limite de x tendendo a 1 de x mais 1 é igual a quanto? Igual a 2. Para essa segunda situação, se eu começar a fazer a análise para x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, para um x tendendo a 1, eu vou falar que o f não está definido em x igual a 1. Por quê? Se o x for igual a 1, para essa situação, 1 menos 1 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. Então, isso daqui vai dar 0 sobre 0. E a gente já sabe muito bem que não existe nada dividido por 0. Então, eu preciso fazer uma segunda análise. Então, nosso f não está definido em x igual a 1. Se a gente analisar muito bem essa expressão, nós podemos fazer algumas modificações. Eu sei que x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, se nós pegarmos e reescrevermos esse termo na nossa expressão original, nós teremos aqui limite de x tendendo a 1, de x ao quadrado menos 1 ao quadrado, dividido por x menos 1. Se a gente lembrar da parte de expressões algébricas, eu sei que quando eu tenho aqui o quadrado de uma diferença, eu posso escrever como sendo a multiplicação da soma pela diferença. Então, eu posso escrever o limite de x tendendo a 1 para 1x mais 1 vezes 1x menos 1 dividido por x menos 1. E aí eu consigo simplificar esses dois termos. E aí eu consigo reescrever o nosso limite como sendo um limite de x tendendo a 1, de x mais 1. E aí, se eu fizer aqui o gráfico dessa função, e eu tenho aqui, estou fazendo aqui para o x tendendo a 1. Se nós pegarmos e fizermos substituições, então vou colocar valores aqui, 0,5. Se o x for 0,5, nosso y vai ser 1,5. Se for 0,8, nosso x vai ser 1,8. Se o x for 0,9, vai ser 1,9. Então, ele vai chegando aqui, vai tendo o valor de 2, tendendo o valor de 2. Mesma coisa, se eu pegar aqui, se o x for 2, o y vai ser 3. Se o x for 1,5, o nosso y vai ser 2,5. Se o x for 1,1, o y vai ser 2,1. Então, ele vai tendendo para esses valores. Se vocês traçarem o gráfico aqui da nossa função, nós teremos aqui uma reta crescente. Então, intuitivamente aqui, é razoável esperar aqui que se o f estiver definido em P e ela for contínua em P, então quer dizer que o limite de x tendendo a P é o f de x. F de x vai ser o f de P, ou seja, quer dizer que essa função vai ser aqui igual a um f de P. E reciprocamente. Então, nós vamos ver aí se isso realmente acontece. Isso é, e se f estiver definido em P, nós podemos falar aqui que f contínuo em P me fala aqui que o limite de x tendendo a P da nossa função f de x é igual a um f de P. Nós vamos ver ainda que se o limite de x de P da nossa função f de x for igual a L, e se f não for contínua em P, então o L vai ser aquele valor que f deveria ter em P para ser contínua nesse ponto. Então eu preciso readequar a minha expressão para que ela seja contínua naquele ponto. Então, na letra A, tem aqui que o limite de x tendendo a 1 da nossa expressão de x mais 2. Então, se vocês pegarem e fizerem a análise gráfica desse primeiro exercício, nós vamos ter um gráfico parecido com isso daqui. Vou baixar um pouco aqui o meu gráfico. Então, meu x tende a 1, então quer dizer aqui que minha expressão que eu tenho está aqui, meu x está tendendo a 1. E aí, quando o meu x tende a 1, a minha expressão do meu x mais 2 vai tender aqui, no caso, para 3. Então, vocês vão ver, se você pegar valores da esquerda de 1 e for tendendo a 1, esse valor vai tendendo a 3. E se você pegar valores à direita de 1 e tender a 1,
esses valores também vão decaindo e vão tendendo a 3. Então, se você plotar o gráfico dessa função, vai ser uma reta crescente, porque o x é positivo, e a partir disso, o x, quando for 0, o y aqui vai ser 2, né? Então, vai estar mais ou menos por aqui. E eu tenho essa reta aqui crescente. Ok? Então, quer dizer que o limite da nossa expressão x mais 2, quando o x está tendendo a 1, isso daqui é igual a 3. Então, na letra B eu tenho que o limite de 2x mais 1, desculpa, o limite da função 2x mais 1 quando o x tende a 1, vai ser aqui 2 vezes 1, dá 2 mais 1 é igual a 3. Na letra C, eu tenho o limite da expressão 3x mais 1 quando o x tende a 0. Então, o limite da expressão 3x mais 1 quando o x tende a 0. Quando o x tende a 0, essa expressão vai ser igual a 1. Na letra D, eu tenho o limite de x ao quadrado mais 1 quando o x tende a 2. Então, quando o x tende a 2, a expressão aqui x ao quadrado mais 1, ela vai ser igual a 5. Na letra E, eu tenho limite da raiz de x, para quando o x tende a 1. Então, para quando x tende a 1, a raiz de x vai ser igual a 1. Vai ver de forma gráfica que isso é verdade. Conforme você vai calculando a raiz para valores de x, quando ele vai tendendo a 1, esse valor chega aí a 1. A letra F, eu tenho o limite de x ao quadrado mais x dividido por x mais 3 para quando x tende a 2. Então, para quando x tende a 2, isso daqui vai ficar 4 mais 2 dá 6, né? Sobre 5. Na letra G, eu tenho o limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x. Isso vai ser igual a raiz cúbica de 2. Na letra H, o limite para x tendendo a 0 da raiz de x mais x. Então, não importa aqui o valor da nossa função, quando o x tende a 0, o valor aqui dessa função vai ser também 0. Vou passar um segundo exercício para vocês, levando agora em consideração algumas outras expressões, aonde o limite que a gente tem, para o valor de x, ela não é contínua. E a gente precisa fazer aí algumas modificações. Então, na letra A, nós temos aqui o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 para x tendendo a 2. Então, se nós pegarmos e analisarmos isso daqui, eu já vi ali que se eu pegar o 2 para o x tendendo a 2, vai ficar 2 menos 2, 4 menos 4, isso daqui vai dar 0 sobre 0. Então, não existe aí o limite para essa expressão para o x tendendo a 2. Mas eu posso reescrever essa minha expressão. Eu sei que x ao quadrado menos 4 é o mesmo que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E esse x ao quadrado menos 1 ao quadrado, então o produto, o quadrado da diferença, pode ser escrito aí como o produto da soma pela diferença. Então, para essa situação, nós teremos aqui o limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 4, que a gente vai escrever então como sendo 1x mais 2, multiplicado aí por 1x menos 2, dividido por x menos 2. Então, eu simplifico os dois. Então, nós teremos aqui limite de x tendendo a 2, de x mais 2. Então, para essa situação, eu tenho que o limite de x mais 2 para x tendendo a 2, isso daqui é igual a 4. Na letra B, nós temos a x ao quadrado mais x dividido por x, para x tendendo a 0. Então, limite de x para x tendendo a 0, de x ao quadrado mais x dividido por x. Mesma situação, se eu analisar essa função aqui, para o x tendendo a 0, não vai existir o limite, porque vai ficar 0 sobre 0. Mas se eu simplificar, vai existir um limite para o x tendendo a 0. Então, eu posso reescrever essa função como sendo limite de x tendendo a 0. Eu tenho aqui um fator comum, que é o x. Posso colocar ele em evidência, então posso escrever como sendo um x mais 1, dividido aqui por x. Então, x vezes x mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado mais x. Aí eu coloco ele em evidência, simplifico
simplifico o x com x. Então, eu vou chegar aqui no limite de x tendendo a zero, dx mais 1. E aí, portanto, para essa expressão, existe o limite para quando x tende a zero. Então, o valor aqui da expressão para quando x tende a zero vai ser igual a 1. Letra C, eu tenho aqui o limite para x tendendo a 1, de raiz de x menos 1, dividido por x menos 1. Você pode pegar, multiplicar por esse termo aqui pelo oposto dele. Se você multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo também. Então, vai ficar raiz de x menos 1, multiplicado por raiz de x mais 1, dividido aqui por x menos 1, multiplicado por raiz de x mais 1. E aí aqui vai ficar o quadrado aqui do primeiro. O quadrado do primeiro vai ser o próprio x, menos o quadrado do segundo, dá 1, dividido aqui ok. E aí, limite x tendendo a 1, de 1 sobre raiz de x mais 1, e aí 1 sobre 2. Ok? O limite de x tendendo a 1, de raiz de x menos 1 dividido por x menos 1, vai ser aqui o limite de x tendendo a 1, pego aqui e multiplico pelo oposto do primeiro valor, multiplico tanto em cima quanto embaixo. Se eu desenvolver aqui quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, vai ficar x menos 1. Consigo simplificar com o termo aqui de baixo, então vai ficar 1 sobre raiz de x mais 1. E aí, limite de x tendendo a 1, de 1 sobre raiz de x mais 1, é igual a 1 sobre 2. Letra D, eu tenho a expressão x ao quadrado menos 4x mais 4, o limite de x tendendo a 2, de x ao quadrado menos 4x mais 4, dividido por x menos 2. Se eu substituir o 2 aqui, vai dar divisão por zero, que não pode. Então, eu rearranjo aqui a expressão de cima. Eu sei que aqui eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso quer dizer que aquele primeiro termo pode ser escrito como x, limite de x tendendo a 2, de x menos 2 ao quadrado, dividido por x menos 2. Cancelo o quadrado com esse termo aqui. Então, isso daqui vai ficar limite de x tendendo a 2, de x menos 2. Então, para quando x tende a 2, isso daqui é igual a zero. Isso pode, tá? O que não pode é chegar lá num zero sobre zero. Você calculou o limite, ele tende a zero, perfeito. Não tem problema nenhum. E aí, a letra E. Eu tenho lá limite de x tendendo a menos 1, de x ao quadrado menos 1, dividido por x mais 1. Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então quer dizer que é o produto da diferença. Então, limite de x tendendo a menos 1, de x mais 1 multiplicado aqui por x menos 1, dividido por x mais 1. Então, isso daqui eu simplifico.
Então, meu limite vai ficar limite de x tendendo a menos 1, de x menos 1. Substituindo aqui o x, menos 1, isso aqui é igual a menos 2. Por fim, na letra F, limite do seno de x para x tendendo a 0, isso aqui vai ser igual a 0. Ok? E isso daqui comprova até aquela regra das funções que a gente viu na semana passada, que o seno de 0 é igual a 0. Quando o x vai tendendo a 0, o seno de x também tende a 0. Então, nós vimos lá atrás, que a gente tinha lá uma função f, uma função g, e nós tínhamos aí os gráficos daquelas funções. Então, vou redesenhar aqui os gráficos das funções, só para a gente relembrar o que a gente fez. Então, eu tinha uma função f, o gráfico da função f, ele era dado por um gráfico como sendo esse, e eu tinha uma função g, e o gráfico dessa minha função g era dado aqui por uma descontinuidade, então ela começava aqui e continuava aqui. Então você tinha uma descontinuidade. Então a gente observou que o f e o g se comportaram de modos diferentes em p. Então tinha aqui um valor de p, atrelado a esse meu p na função f eu vou ter um f de p. Aqui a mesma coisa, vou ter aqui na função g um valor de p, e atrelado aqui ao meu p, eu terei aqui um g de p. Então, para a função f, chegou aqui, ela continuou normalmente. Agora, na função g, conforme ela foi aproximando de p e se igualou ao valor de p, ela deu um salto e começou com outros valores. Então, o gráfico de f, ela não apresenta o salto, e em g sim. Então, eu vou destacar aqui uma propriedade que nos permita distinguir aí esses comportamentos. Então, eu falo aqui que a função f satisfaz em p a seguinte propriedade. Então, imagine aqui que eu tenho alguns valores para a minha expressão, para o meu gráfico da minha função, e aí eu tenho o meu p, que a gente vai fazer a nossa análise. E para esse P, eu tenho um valor associado a ele, e esse valor associado, eu posso ter aqui, então, um f de P. E posso traçar aqui duas retas paralelas a esse meu f de P. Imagine aqui que eu vou ter um ponto aqui abaixo dele, e terei um ponto aqui dessa função acima. E eu vou falar que essa distância entre essas retas aqui é dada aqui como se fosse aqui um epsilon. Então, quer dizer que esse ponto acima do f de p é um f de p mais esse epsilon. E o ponto abaixo do meu f de p é um f de p menos esse epsilon. E eu posso perceber aqui que conforme eu vou aproximando desse f de p, esse meu epsilon aqui, ele tem uma pequena variação, tanto para cima quanto para baixo. Então, eu vou tirando esse epsilon que eu tenho aqui de distância até chegar em fp, e se eu tiver muito acima, eu vou somando esse meu epsilon aqui do meu f de p, para a gente chegar aqui no nosso f de p. Eu vou sugerir aqui a seguinte propriedade. A função f, ela vai satisfazer em p para todo epsilon maior do que zero. Então, para um epsilon maior do que zero, vai existir uma variação. Essa variação nós vamos definir aqui no nosso valor de p. Então, quer dizer que quando eu vario um epsilon aqui, eu vou ter um valor atrelado aqui também no nossos valores de x. Esse tanto que eu vou andar tanto para a esquerda quanto para a direita, eu vou falar que é uma grandeza aqui dado por um delta. Então, eu vou andar um delta aqui e vou andar um delta aqui, seja para a esquerda quanto para a direita, tanto faz. Então, quer dizer aqui que esse cara aqui é um P menos um delta, e esse cara aqui vai ser aqui um P mais um delta. Imagina que você tem um valor, então para você ter um f de P menos um epsilon, você tem que ter um P menos um delta, uma quantidade menor.
Se você tiver um P mais delta aqui, que é uma quantidade maior, você vai ter um F de P mais um epsilon, uma variação qualquer. Lembrando, claro, que eu tenho o gráfico de uma função, essa função precisa ser contínua aqui, para que exista essa condição aqui. Então, ela é contínua dentro desse intervalo. E aí eu falo que para todo o epsilon maior do que zero, vai existir também um delta maior do que zero. E esse delta vai depender do epsilon, ou seja, os valores desse meu delta, conforme eu vou afastando meu f de p, esse meu delta também é proporcional ao meu epsilon. E aí eu falo que o f de x permanece entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Ou seja, esse meu f de x que eu tenho aqui, na nossa expressão, então f de x, ele vai estar variando entre f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Ele vai estar entre esses dois valores. Ele vai ser maior que o f de p menos epsilon, só que ele vai ser menor do que o meu f de p mais epsilon. Mesma coisa o x. O x aqui que nós temos, ele estará entre um p menos delta e um p mais delta. Então, a definição formal de função contínua, vai existir aí uma função f contínua em p, desde que atenda essa condição. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior que zero, e aí esse delta depende desse nosso epsilon, para que ele exista, tal que para todo x pertencente aí ao domínio da nossa função f, essa condição aqui vai ser verdadeira. P menos delta vai ser menor do que o x, só que esse x vai ser menor que o P mais delta. E a mesma coisa para a nossa função. Nossa função vai estar entre o f de p menos epsilon e f de p mais epsilon. Como que eu comprovo isso para ser verdade? Se a gente lembrar um pouco lá da aula de módulo, eu posso falar que o módulo de x menos p vai ser menor que delta. Então, se a gente fizer aqui uma análise aqui bem rápida, eu posso verificar que o módulo desse x menos p, fazendo essa variação, ele vai ser menor do que o delta, para qualquer situação. Então, se isso daqui for válido, para isso ser válido, o nosso x tem que estar entre essa diferença. Então, tem que estar entre p menos delta e p mais delta. Tem que estar dentro desse intervalo. E se isso daqui for válido mesmo, se o módulo de x menos p for válido, então o módulo de f de x menos f de p também vai ser válido aqui para menor do que epsilon. Lembrando que o f de x tem que estar entre aquelas duas condições. Então, eu posso reescrever essa definição anterior da seguinte maneira. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta também maior do que zero, e esse delta, dependendo aí do nosso epsilon, para todo x pertencente ao domínio da nossa função f, ao que o módulo de x menos p precisa ser menor do que delta, e o módulo de f de x menos f de p tem que ser menor do que f. Então, dizemos aqui que o f é contínua em A, contido aí no domínio de f, se f for contínua também em todo p pertencente a A. Ou então, posso simplesmente falar que f é uma função contínua de f, se f for contínua em todo p de seu domínio. Vou passar aqui um exemplo só para ilustrar essa parte de continuidade. Então, prove que f de x, dado aqui por 2x mais 1, é contínua em p igual a 1. Então, eu preciso, a partir disso, eu preciso provar que para cada epsilon maior do que zero, eu vou conseguir escrever aí um delta também maior que zero. Tal que, se eu pegar aqui um 1 menos esse delta, e esse x estiver entre esse 1 menos delta e 1 mais delta, a nossa expressão para p igual a 1, então o f de p, ou seja, o f de 1 menos o epsilon, vai ser menor do que esse x, e esse x vai ser menor do que o f de 1 mais um epsilon qualquer. Então,
daqui facilmente eu vou perceber o seguinte. Quem que vai ser o f de 1? O f de 1 é 3. Então, 3 menos epsilon. Então, x é maior do que 3 menos epsilon. E aqui f de 1 mais epsilon. Então, f de 1 é 3 mais epsilon. Então, 3 menos epsilon, se eu pegar e substituir aqui esse 2x mais 1, eu sei que f de x é 2x mais 1, então vou reescrever aqui 3 menos epsilon, menor que 2x mais 1, mas isso aqui tem que ser menor que 3 mais epsilon. Então, se eu pegar e a partir dessa expressão, eu vou pegar e preciso resolver. Então, eu tenho aqui que 3 menos epsilon é menor do que 2x mais 1. E aí eu tenho a outra condição, que 2x mais 1 é menor que 3 mais epsilon. Preciso resolver essa inequação. Equação é quando tem uma igualdade. Se é menor ou maior, quer dizer que é uma inequação. Então, mas você resolve da mesma maneira. Esse 1 está somando aqui, eu vou passar para cá, subtraindo. Então, vai ficar 2 menos epsilon, menor do que 2x. E aí, esse x está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, esse 2 está multiplicando, passa para cá dividindo, não x. Então, 2 menos epsilon sobre 2 tem que ser menor do que x. Mesma coisa aqui. Esse 1 está somando, passa para cá subtraindo. Então, 2x menor do que 2 mais epsilon. E aí, portanto, x menor do que o seu 2 mais epsilon sobre 2. Então, a gente pode reescrever essa inequação da seguinte maneira. O x vai ser maior do que 2 menos epsilon sobre 2, mas ele vai ser menor do que 2 mais epsilon sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, menos epsilon sobre 2. Menor do que x, menor daí do que 2 dividido por 2 dá 1, mais epsilon sobre 2. Ou seja, o nosso x está entre 1 menos delta e 1 mais delta. Então, qualquer delta maior do que zero, com esse delta aí, que seja um epsilon sobre 2, vai resultar aí nessa condição que satisfaz a nossa expressão. Então, ela é contínua aí dentro do nosso P igual a 1. Eu vou fazer a definição do nosso limite. Então, eu vi lá que se a gente supor que eu tenho um f definida em P, e se eu comparar as definições, eu vi lá que a nossa função ela é contínua, eu posso dizer que se a minha função f ela é contínua em P, então vai existir um limite da nossa função f de x, para esse x tendendo a P, tal que o limite dessa função f de x vai ser o meu f de P. Então, opa, aqui ficou errado. A definição de limite aqui, seja um f uma função e P um ponto do domínio de f ou extremidade de um dos intervalos que compõe o domínio de f. Então, vai existir aí um limite se o meu f for contínuo em P. Então, f contínua em P. Se isso daqui for verdade, então vai existir um limite da nossa função f de x quando o x tende a esse P, e o valor disso vai ser um f de P. Notem que eu coloquei uma setinha, tanto aqui para a esquerda quanto para a direita. Então, para existir limite, minha função tem que ser contínua. E se a minha função contínua, ela existe o limite. Então, vale tanto aqui para a esquerda quanto para a direita. Para existir limite, tem que ser contínua, e se ela for contínua, existe o limite. Então, com essa definição de limite,
Eu vou colocar aqui um primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui, para a gente calcular um limite de 1k para um x tendendo a p. Esse k aqui é uma constante. Então, k pertence aí aos reais. Então, o limite de k para quando x tende a p, isso daqui é k. É o próprio k. Vai ser sempre constante. Ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. Posso ter aí um segundo exemplo. O limite de x tendendo a 2, a expressão 3x menos 2. Então, o limite de 3x menos 2 para quando x tende a 2, isso daqui vai ficar 3 vezes 2 dá 6, menos 2 igual a 4. Posso ter algumas outras considerações também. Eu posso ter aqui uma função que ela tem variação. Então, eu quero calcular aqui o limite de f de x para quando x tende a 1, em que esse meu f de x tem algumas condições especiais. Então, esse f de x vai ser x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se o x for diferente de 1, e 3 se o x for igual a 1. Então, para o x diferente de 1, a expressão é essa. Só que eu quero calcular o limite para x igual a 1. Para x igual a 1, se eu substituir o valor daqui, vai dar 0 sobre 0, não existe. Então, eu preciso rearranjar aquela expressão. A gente já fez ali o exemplo anterior. Então, x ao quadrado menos 1, eu posso escrever como sendo 1x mais 1 dividido por x menos 1, dividido aí por x menos 1. Cancela, cancela. Então, o limite de x mais 1 para x tendendo a 1, isso daqui é igual a 2. Agora, para quando x, eu falei que a condição era para que se o x for igual a 1, ela desse 3. Então, quer dizer que isso daqui é diferente se a nossa função, se o x for 1. Então, eu vou falar que o f ela não é contínua em 1 para essa situação. Porque ela tinha que dar 3, mas deu 2. Então, isso daqui nos mostra que a função não é contínua para x igual a 1. Eu vou passar aqui alguns exercícios para vocês treinarem essa parte. Primeiro exercício ali na letra A, limite de x ao quadrado para quando x tende a 2. Então, limite de x ao quadrado para quando x tende a 2, é só você fazer o x tendendo a 2, então 2 ao quadrado igual a 4. A letra B, limite de 3x mais 1 para quando x tende a 1, vai ser a substituição aqui, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 igual a 4. Limite de 4x mais 1 para quando x tende a menos 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 1 igual a menos 7. Limite de 5 para x tendendo a 10 é 5, então limite de qualquer constante é ela mesma, é uma constante. Limite de 50 para quando x tende a menos 9 é o próprio 50. Limite de menos x ao quadrado menos 2x mais 3 vai ficar menos 1 ao quadrado, então menos 2 vezes menos 1 mais 3. Então, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, mas como tem esse menos aqui, vai ficar negativo. Então, menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Então, menos 1 mais 2 dá 1 positivo. Mais 3, isso daqui é igual a 4. Limite de x tendendo a 4, de raiz de x para x tendendo a 4, vai ser raiz de 4. Raiz de 4, a gente sabe aí que é igual a 2. Raiz cúbica, limite de raiz cúbica de x para x tendendo a menos 3, raiz cúbica de menos 3. Limite de raiz de 5 para x tendendo a menos 8 é o próprio raiz de 5. E a partir da letra J a gente precisa fazer aí as considerações, algumas considerações. Então, na letra J, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Então, se o x for 3, isso daqui vai dar 0 sobre 0, que não existe. Então, eu preciso arrumar a nossa expressão. Então, x ao quadrado menos 9, eu sei que é x menos 3 vezes x mais 3, e aí dividido por x menos 3. Cancelo um com o outro, vai me sobrar x mais 3, limite de x mais 3 para x tendendo a 3, isso daqui é igual a 6. Letra L, limite de x ao quadrado menos 9, dividido por x mais 3, para x tendendo a 3. Então, isso daqui vai ficar 9 menos 9 dá 0, 3 mais 3
dá 6. Então, isso daqui vai dar 0 sobre 6. Isso daqui é igual a 0. Limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3 quando x tende a 1. Então, isso daqui vai ficar 1 menos 9 dividido aí por menos 1 menos 3. 1 menos 9 eu sei que dá menos 8. 1 menos 3, menos 4. Menos 8 dividido por menos 4, 2 positivo. 4x ao quadrado menos 1 dividido por 2x menos 1. Com x tendendo a meio. Se substituir o x tendendo a meio aqui, não vai dar. Então, você precisa fatorar a sua expressão. Você vai chegar... Aqui é mais fácil você fazer por Briot-Ruffini. Ou, então, multiplica aqui pelo oposto do outro, tanto faz. Então, se você pegar aqui e fizer... Então, letra N. Se você fizer por Briot-Ruffini, você tem lá o 4. Não tem o x, então ele é 0. Menos 1. E aí o x nosso aqui vai ser meio. Abaixo 4, 4 vezes meio dá 2. 2 mais 0 dá 2. 2 vezes meio dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, isso daqui é 4x mais 2. Então, isso daqui vai ser limite de x tendendo a meio de 4x mais 2. E aí, limite para x tendendo a meio de 4x mais 2. 4 vezes 1 sobre 2 dá 2, 2 mais 2 aqui é igual a 4. Os outros exercícios aqui eu deixo fiquei como tarefinha para vocês. O segundo exercício aqui eu tenho limite de f de x mais h menos f de x, dividido por h, para h tendendo a 0. Então, eu vou fazer aqui a letra A e a letra B, e o restante fica aí como tarefa para vocês. Então, na letra A, o f de x é x ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quem que é o f de x mais h. Então, f de x mais h vai ser x mais h ao quadrado. Se a gente abrir isso daqui, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu fizer lá limite de h tendendo a 0, de f de x mais h. Então, f de x mais h é x ao quadrado, mais 2xh, mais h ao quadrado, menos f de x. F de x é x ao quadrado, dividido por h. X ao quadrado vai cancelar com menos x ao quadrado, então vai ficar limite de h tendendo a 0, 2xh mais h ao quadrado. Posso colocar o h em evidência, então h vezes 2x mais h, dividido por h. h cancela com h, e aí aplico o limite. Limite de 2x mais h para quando h tende a 0, isso daqui é igual a 2x. Letra B, limite de f de x mais h menos f de x dividido por h. Agora o f de x é igual a 2x ao quadrado mais x. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular quem que é o f de x mais h. O f de x mais h agora, então o f de x é 2x ao quadrado mais x. Então, vai ficar 2 vezes x mais h ao quadrado mais x. Então, mais x mais h. Então, se a gente abrir os nossos termos, vai ficar aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, mais tudo multiplicado por 2. Então, 2x ao quadrado, mais 4xh, mais 2h ao quadrado, mais x, mais h, dividido por h. E aí fica limite de f de x mais h menos f de x. Então, limite de f de x. Então, f de x, quem que é? Não tem se dividido por h aqui, né? Não ainda. Então, limite de x, limite para h tendendo a 0 de f de x mais h menos f de x. Então, f de x mais h é 2x ao quadrado, mais 4xh, mais 2 ao quadrado, mais x, mais h, menos f de x. Quem que é o f de x? 2x ao quadrado mais x. Então, menos 2x ao quadrado mais x. Dividido agora, sim, tudo por h. Então, 2x ao quadrado vai cancelar com esse menos 2x ao quadrado. Esse x vai cancelar com esse x. Então, vai ficar aqui limite de h tendendo a 0. Posso colocar o h em evidência. Então, vai ficar h vezes 4x mais 2h mais 1 dividido por h. h cancela com h. Aplico o limite para h tendendo a 0. Então, vai ficar 4x mais 1. A letra C, D, E e F fica aí como tarefa também para vocês.